Pesquisa, conhecimento e produção científica. Como dados referentes a programas de pós-graduação podem ser mapeados e analisados. Professores da UFG vão discutir as carências de mestrado e doutorado no estado de Goiás. Como a pesquisa pode ser incentivada? Você fica sabendo agora no Viver Ciência, que está começando. O grupo de pesquisa que a gente atua é o NGPTI, e essa pesquisa está ligada a esse grupo, que é o Núcleo de Gestão, Políticas e Tecnologias de Informação. O projeto tenta ampliar a melhoria do sistema de pós-graduação em Goiás e busca compreender a possibilidade de crescimento na produção científica no estado. Para isso, a pesquisa conta com a atuação de profissionais da biblioteconomia na coleta de dados. O curso de biblioteconomia ele trabalha com uma vertente bastante forte com organização, tratamento e disseminação de informações. É o que a gente costuma falar com bastante comum a gente usar esses três tripés, né? Então, quando a gente pensa em organização da informação, o curso de biblioteconomia trabalha com organização de bases de dados para que a gente consiga, por exemplo, construir indicadores, construir um conjunto de dados confiáveis para a gente tomar decisão, como é o caso dessa pesquisa que a gente está desenvolvendo, que buscou conseguir uma quantidade de dados de extrema qualidade de todas as universidades públicas do estado de Goiás. Uma quantidade muito grande de dados e que sem um profissional da área de biblioteconomia a gente teria muita dificuldade de ter indicadores de qualidade. A equipe coletou dados de professores de 4 instituições de ensino superior do estado. Todas as informações foram tiradas da plataforma Lattes dos pesquisadores, para uma análise posterior de como os envolvidos atuam no campo da produção de conhecimento. Com a coleta desses dados, a gente trabalha, quando a gente pensa em estruturar e melhorar programas de pós-graduação, a gente precisa de analisar os dados de doutores. Então, para trabalhar em programa de pós-graduação em stricto sensu, a gente precisa de doutores, precisamos de produção científica desses doutores. Então, não adianta apenas ser doutor, tem que ter produção científica, tem que ter artigos publicados, livros publicados e tem que ter relação temática entre esses professores. Então, a partir da coleta de dados, a gente conseguiu identificar quais são os professores que estão ligados em programas de pós-graduação, que estão atrelados a algum programa de pós-graduação, ou seja, professores que reúnem essas condições, são doutores, têm produção científica, estão credenciados em programas de pós-graduação ou têm uma ligação com esses programas de pós-graduação, e aqueles professores que também não estão ligados em programas de pós-graduação. E o João de Melo Maricato, coordenador da pesquisa, está aqui com a gente no estúdio do Viver Ciência, junto com o Dalton Lopes de Martins, que é professor do Departamento de Gestão da Informação na UFG. E a gente começa o nosso bate-papo. Sejam bem-vindos, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigado. Fiquem à vontade. Obrigado, Bruno. Prazer. E a gente já vai para a primeira pergunta. Eu pergunto, professor Dalton, como surgiu o interesse nesse assunto, na aplicação dessa metodologia de usar dados do currículo Lattes? Veja, Bruno, nós temos interesse em estudar políticas de pós-graduação. Então, formas de analisar como essas políticas estão sendo desenvolvidas, de mensurar essas políticas e de construir formas de mostrar resultados do que elas estão gerando. E nós descobrimos que não havia um estudo direcionado para o estado de Goiás. Então a gente identificou ali uma oportunidade de aproveitar metodologias que nós estamos pesquisando para aplicar no estado de Goiás e tentar encontrar formas de promover a política de pós-graduação no estado, apoiado nos resultados da pesquisa. Um dos objetivos é entender como funciona então esse sistema de pós-graduação. Para situar o nosso público que nos assiste agora, como é hoje esse sistema de pós-graduação aqui em Goiás? Assim, bom, o estado de Goiás conta hoje com aproximadamente 80 programas de pós-graduação, entre mestrados e doutorados. Mas a grande maioria desses programas são em nível de mestrado, o que mostra uma certa fragilidade do sistema de pós-graduação no estado. No entanto, de qualquer maneira, a gente analisando o cenário nacional como um todo, a gente percebe que o grosso, a maior parte dos programas de pós-graduação no Brasil, eles estão nas regiões sul e sudeste. Para se ter uma ideia, somente a região sudeste ela conta com aproximadamente 60% de todos os programas de pós-graduação brasileiros. E de qualquer forma, diante desse cenário, a gente observa que sim, o estado de Goiás vem evoluindo no número de programas de pós-graduação.
Nos últimos 10 anos, a gente percebe um aumento fantástico no curso de pós-graduação. Nós vamos fazer uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente continua. Você de casa quer participar do nosso programa? Envie uma mensagem para o nosso Twitter ou Facebook e acesse nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos saber como dados do currículo Lattes podem ser mapeados nesta pesquisa. Não saia daí! A ciência é viva quando ela está presente diretamente na vida das pessoas, modificando, transformando, questionando, trazendo novos ideais para a vida da nossa sociedade. Estamos de volta aqui no Viver Ciência com o João de Mello Maricato e o Dalton Lopes Martins. Os dois são doutores em Ciência da Informação e professores da UFG. Estamos falando de uma pesquisa que tem o objetivo de ampliar o sistema de pós-graduação das universidades públicas em Goiás, a partir do quadro de professores e de suas respectivas produções científicas. O que são indicadores cientométricos e como eles podem ser aplicados em diversas áreas? Acompanhe a nossa reportagem. Os indicadores utilizados na pesquisa têm como função medir os fenômenos sociais da ciência e traduzir em números a produção científica e as publicações dos envolvidos. São aspectos quantitativos que permitem a divulgação do que está sendo pesquisado de forma geral. Os indicadores de input é aquilo que a gente chama de indicadores de fomento. Então, são indicadores que permitem fazer investimentos no sistema. Então, ele tem esse nome input porque é entrada de dados. Então, são indicadores que vão dizer do número de bolsas que são criadas, de mestrado, de doutorado, o número de vagas que se abrem em curso, o número de professores contratados, o número de projetos de pesquisa financiados. Então, é aquilo que está sendo investido. O output são os indicadores de resultado. Então, são aqueles indicadores que vão me mostrar, uma vez que eu investi essa quantidade de recursos, o que foi produzido. Então, a quantidade de artigos publicados, a quantidade de patentes obtidas, a quantidade de prêmios que foram conseguidos, de artigos publicados em revistas internacionais. O currículo Lattes é uma plataforma na internet em que o pesquisador publica suas ações de produção científica. Esse sistema facilita a busca por dados que servem de base para uma análise mais aprofundada do cenário científico no Brasil e no mundo. A partir disso, a pesquisa procura identificar quais são as carências e propostas para o fomento na produção de áreas que ainda são deficientes entre as instituições. Aí nós vamos conseguir entender qual é a produção científica que está sendo desenvolvida numa área do conhecimento ou em várias áreas. Então, por exemplo, uma questão super importante que surge daí, a internacionalização da pesquisa. Então, a gente avalia a quantidade de artigos que são, por exemplo, publicados no exterior e no Brasil, em revistas científicas brasileiras. Isso permite avaliar o desenvolvimento da ciência brasileira e entendendo que é um desejo nosso ser lido no exterior. Então, quanto mais a gente avança na produção científica internacional, mais a ciência brasileira passa a ser reconhecida lá fora. A gente continua o nosso bate-papo. Professor João, quando surgiu a avaliação por meio de indicadores quantitativos de produção científica usada hoje pela CAPES e como vocês fazem essa análise? Bom, o uso de indicadores de produção científica, exatamente a gente não sabe quando eles foram utilizados pelas primeiras vezes. De maneira mais profissional ou de maneira mais intensiva, a gente observa no cenário internacional que eles começam a aparecerem e a se multiplicarem a partir aí de 1920. Após esse período, a gente tem mais ou menos aí até década de 70, a gente já começa a observar que ele começa a ser utilizado, esses indicadores começam a ser utilizados no âmbito nacional. Nesse meio, a gente percebe que ele tem sido cada vez mais agregado para a avaliação da produção científica e um pouco depois de se perceber essas potencialidades, a CAPES, em 1976, adota esses critérios para planejar o sistema de pós-graduação. Vocês conseguiram fazer, então, esse mapeamento das vocações de pesquisa no estado de Goiás, professor? O que a gente consegue identificar, Bruno, é que o estado de Goiás, de alguma maneira, ele reproduz aquilo que há no Brasil de uma forma geral. Então, há um destaque da produção científica em ciências agrárias,
ciências da saúde, ciências biológicas, que são as grandes áreas que a gente reconhece aqui, como a presença também de ciências exatas e ciências da terra. Esse é um cenário de investimento no Brasil como um todo. Quer dizer, a gente não se destaca exatamente em áreas como ciências sociais aplicadas, computação, mas se destaca nessas áreas, o que reflete um pouco uma linha de investimento da política científica brasileira de promover essas áreas que têm um potencial de apoio econômico ao desenvolvimento do país. Há diferenças significativas nas pós-graduações de diferentes áreas do conhecimento? Quais são essas diferenças aqui em Goiás? Sim, a partir dos dados analisados, a gente verificou que existem certas diferenças. Existem alguns programas mais consolidados, com mestrado e doutorado. Existem outros programas que estão ainda em fase bem inicial, com apenas cursos de mestrado, mas indo mais ou menos nessa linha do que o Dalton falou, as principais áreas, engenharia na área de agrárias, área de ciências da saúde, áreas de ciências exatas e da terra. A gente percebe que existe um sistema muito bem consolidado e muito bem reconhecido, inclusive em âmbito internacional. Agora, outras áreas, como, por exemplo, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil, e também a área de ciências sociais aplicadas, direito, economia, administração, ciência da informação, dentre outras, a gente percebe um certo gargalo, uma certa dificuldade. Assim, para você ter uma ideia, a gente no estado de Goiás, nós não temos nenhum programa de doutorado nessas áreas, nem na área de ciências sociais aplicadas e nem na área de engenharias. Qual está sendo o maior desafio dessa pesquisa? Veja, Bruno, eu colocaria 2 grandes desafios. Eu acho que o primeiro deles é a coleta dos dados. Quer dizer, é uma dificuldade muito grande você sistematizar essa quantidade de informação. Porque a forma como os dados são cadastrados no currículo Lattes, apesar dele ser uma base de dados extremamente importante, não tem uma extrema padronização que é necessária para produzir esse tipo de estudos. Então os dados precisam ser tratados, os nomes precisam ser ajustados, às vezes um pesquisador publica um capítulo de livro onde seria um artigo e vice-versa. Os campos são preenchidos de forma aleatória às vezes. Exatamente. Né? Então isso tudo precisa ser checado para a gente conseguir ter condições de apresentar um resultado que de fato mostre algo mais próximo possível da realidade. O segundo desafio que nós estamos trabalhando nesse momento é a consolidação da metodologia de pesquisa para apresentar os resultados. Então a gente tem utilizado métodos de estatística multivariada, análise de redes sociais, para poder criar visualizações que sejam de fácil entendimento e relevantes para as pessoas que forem analisar os resultados daquilo que a gente está produzindo. Alguma surpresa ao longo desse caminho? Talvez a principal surpresa é que hoje no estado de Goiás nós temos 500 doutores produtivos, que portanto têm plenas condições de se credenciarem em um programa de pós-graduação, mas não estão credenciados por algum motivo que a gente não sabe. Então a gente tem esses 500 pesquisadores que a gente precisa investigar um pouco melhor, a gente tem outros trabalhos, outras vertentes, tentando entender um pouco melhor por que não estão credenciados. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já já a gente continua. Daqui a pouco vamos ter a participação de um especialista conosco e você vai saber como iniciar pesquisa relacionada à informação na UFG. A pesquisa acadêmica é a pesquisa que é feita dentro da universidade. O primeiro pressuposto da pesquisa acadêmica é de que o processo de decisão de o que vai se pesquisar, o objeto da pesquisa, o tema, a área do conhecimento, ela é de livre arbítrio dos docentes, pesquisadores daquela instituição. Então, primeiro pressuposto da pesquisa acadêmica. O segundo pressuposto da pesquisa acadêmica é de que ela é a produção de um conhecimento para a totalidade da população. Se imagina, por exemplo, que a pesquisa feita na Universidade Federal de Goiás atenda aos interesses da população, primeiro do estado de Goiás, depois do Brasil.
e não a interesses econômicos propriamente ditos. Então, a pesquisa acadêmica é aquela pesquisa que é feita dentro do espaço de liberdade de escolha de assuntos, temas, métodos próprios da academia. O Viver Ciência já está de volta e o tema de hoje é uma pesquisa da UFG que estuda formas de expandir a produção científica goiana e aumentar o seu reconhecimento dentro e fora do Brasil. Quem vai fazer perguntas agora sobre o assunto é o Arnaldo Alves Ferreira Júnior, que é doutorando em Ciência da Informação pela USP, professor da UFG. A quem a pesquisa beneficiará mais imediatamente? Área pública ou área privada? Ok, professor Dalton, por favor. Bom, o resultado da pesquisa beneficia diretamente a área pública, né? Sobretudo os gestores da UFG, da UEG, do Instituto Federal Goiano, do IFG, que têm condições de, a partir dos nossos resultados, pensarem a possibilidade de desenvolvimento de programas de pós-graduação em áreas que ainda estão subaproveitadas. Como o professor João falou, esses 500 professores estão espalhados entre essas diferentes instituições. Então, o fato de criar políticas que apoiem esses professores se agruparem, construírem novos programas, é algo que essas instituições têm total autonomia. Então, quer dizer, independe de um incentivo externo, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da CAPES ou do CNPq. Um outro órgão que pode se beneficiar diretamente disso é a própria FAPEG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, que poderia utilizar também esses resultados para apoiar editais que fomentassem programas de pós-graduação nessas áreas. Também os governos, né, do Estado e municipais poderiam se apoiar nisso, dado que eles podem sentir carências da formação de profissionais e de produção de pesquisa nessas áreas e incentivarem também, naquilo que consiste a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Educação, a produção de programas nessas áreas. Bom, outro aspecto importante disso que o professor Dalton comentou, de maneira complementar, é que todas essas ações em o Estado de Goiás melhorando, ampliando, aperfeiçoando o seu sistema de pós-graduação, a gente acredita que muitas outras mudanças ocorrerão. Então, mudanças econômicas, mudanças sociais, mudanças culturais são normalmente relacionadas, ou muitas vezes se relacionam a esse sistema, a ampliação e a melhoria desses sistemas de pós-graduação. Ok, vamos a mais uma pergunta. Na fase atual da pesquisa, é possível prever alguma tendência de ampliação da pós-graduação no estado de Goiás? Professor João. Bom, a gente já, com os resultados dos dados coletados, eles ainda estão no começo, a gente ainda está fazendo a análise desses dados, mas a gente sim já percebe que existe a possibilidade de ampliação do sistema, ampliação e melhoria do sistema de pós-graduação no estado de Goiás. Então a gente percebe, o principal indício é que a gente tem 500 professores, doutores hoje no estado de Goiás que têm potencial de estar em algum programa de pós-graduação. Isso já é um resultado bastante forte. Ainda precisamos de outras análises mais profundas, por exemplo, algum tipo de análise qualitativa. Inclusive, a gente está fazendo uma análise qualitativa com uma outra aluna de pós-graduação, buscando entender, do ponto de vista qualitativo, por que esses professores que têm potencial para estarem em programas de pós-graduação e não estão credenciados. Ok, como é possível fazer pesquisa relacionada à informação na UFG? Confira agora no quadro Caminhos da Ciência. Nós queremos reunir esforços de conhecimento, de áreas de conhecimento, para tentar estudar de maneira mais completa, mais aprofundada, diferentes aspectos, né, da geração de informação, do uso, do acesso à informação. Então, as áreas que atualmente estão nesse esforço são a biblioteconomia, a gestão da informação, a ciência da computação e algumas áreas da comunicação e da engenharia. Considerando que esse programa atua na área de ciência da informação, ele começa, né, o seu trabalho, o seu esforço de produzir ciência a partir desse objeto de estudo, a informação, no nível de especialização. Nós temos um curso de especialização, que é Gestão e Avaliação da Informação,
E nesse curso, então, é um curso de 360 horas, é o inicial. Num segundo momento, você tem um mestrado interdisciplinar em Ciência da Informação, que já é um curso de mais tempo, envolve 2 anos de estudo com a apresentação no final de uma dissertação de mestrado. Nós estamos trabalhando com 2 linhas de pesquisa, uma linha chamada Gestão e Políticas de Informação e uma outra linha que nós chamamos de Tecnologias de Informação Aplicadas. Na primeira linha, Gestão e Políticas de Informação, nos interessa entender, aprofundar a compreensão sobre a inter-relação das pessoas, seja o indivíduo ou organizações, quando geram informação, quando tentam localizar informação, acessar ou quando fazem o uso dessa informação. Na segunda linha, como o próprio nome diz, Tecnologias de Informação Aplicadas, nos interessa pensar esses problemas de acesso, busca, uso, a partir das tecnologias de informação, através da aplicação de software, de hardware, de redes, né, tipo internet ou intranet, tornando mais rápido, eficiente e mais amplo a busca, o uso efetivo de informação. Para a especialização, não precisa de nenhum projeto de pesquisa, é feita apenas uma prova escrita a partir de alguns textos que são indicados para estudo e a apresentação de currículo e avaliação de um currículo. Em alguns casos acontecem entrevistas. Já para um processo de mestrado é necessário um projeto de pesquisa, um anteprojeto, onde se apresenta um problema de pesquisa, onde o candidato interessado já vai demonstrar um conhecimento, uma leitura maior do que ele quer fazer. Quero aproveitar mais uma vez para agradecê-los e, enfim, a disponibilidade que vocês tiveram em estar aqui com a gente e aproveitar o espaço agora para alguma consideração final. Por favor, fique à vontade. Bom, primeiramente quero agradecer à TV UFG pela oportunidade de divulgar o resultado dessa pesquisa, desse trabalho que a gente considera extremamente relevante para o estado de Goiás. Acho que um ponto que vale a pena a gente ressaltar é que esse tipo de estudo é uma coisa ainda muito nova no Brasil. Então a gente está apostando que consolidar a possibilidade de uma política pública, utilizar metodologias avançadas para analisar resultados e para planejar movimentos futuros é algo que tem uma tendência de se expandir não só para a área de produção científica, para a área de pesquisa de pós-graduação, como é o caso daquilo que a gente está desenvolvendo nesse momento. A gente entende que outras áreas podem se beneficiar disso, como planejamento urbano, área econômica, mobilidade, tem vários movimentos da política pública que podem aproveitar esse tipo de trabalho que a gente está desenvolvendo. Obrigado, professor João, fique à vontade. Bom, gostaria de agradecer, parabenizar a equipe toda aqui pelo trabalho. Bom, queria dizer apenas que foi um grande prazer estar aqui falando dessa nossa pesquisa. Temos trabalhado forte com uma equipe bastante boa, criamos agora recentemente esse núcleo de pesquisa que está sediando diversas pesquisas, não apenas em produção científica, como o próprio professor Dalton disse, mas um laboratório que vai buscar ir além dessas questões científicas, trazendo outras possibilidades analíticas. Esperamos que com esse resultado dessa pesquisa propriamente dita, a gente consiga apoio e diálogo com os demais setores envolvidos, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Goiás. Podemos, quem sabe, iniciar conversas com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Então estamos abertos aí à discussão, até mesmo para pessoas que tenham interesse, outros programas de pós-graduação, já que queiram se consolidar e caso queiram nossos dados, caso tenham interesses em conhecer o que foi produzido até agora, a gente está à disposição para dialogarmos, para conversarmos a respeito. Muito obrigado. Obrigado aos dois, a gente deseja sucesso aí ao projeto. Obrigado. Muito obrigado. E fica por aqui mais um Viver Ciência, um programa que é uma promoção das pró-reitorias de pós-graduação e de pesquisa e inovação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao alcance de todos. Continue acompanhando a nossa programação e até a próxima semana.